Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Na noite desta terça-feira, foi realizada na Câmara de Andradas a 9ª sessão ordinária de 2019. Um dos assuntos mais importantes tratados pelos vereadores foi o início da cobrança da taxa de iluminação pública dos moradores da zona rural. Bastante contrariados com a cobrança, cerca de 10 moradores do campo estiveram presentes no auditório da casa, à espera de alguma ajuda dos vereadores para que a taxa fosse eliminada. O cafeicultor Adalto Coelho, morador do bairro São José da Cachoeira e também membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Andradas e Bitura de Minas e Caldas, conversou com o Jornal da Cidade sobre o assunto. E de acordo com ele, a taxa deve ser revogada porque os moradores do campo sequer possuem serviço de iluminação pública. A gente é tudo um grupo de produtores rurais, cafeicultores, e a gente veio aqui hoje pela questão da tarifa de iluminação pública cobrada na zona rural. Pegou vocês de surpresa? Pegou, realmente pegou de surpresa, a gente não esperava por isso. E o que vocês querem que aconteça a partir de agora? Sandro, a gente quer, na verdade, que seja revogada essa lei. Precisa revogar essa lei, não pode continuar cobrando a gente, porque a gente já está tarefado de tanto imposto e cobrança. Qual que é o valor da taxa que veio da sua propriedade? Na minha conta, a propriedade lá veio 239 de consumo e veio 25 de tarifa de iluminação pública. A gente está pagando por um serviço que a gente não tem lá. Nunca existiu iluminação pública e não tem, de fato, que a gente paga e não tem um serviço. Durante o programa Em Dia com a Notícia, levado ao ar na última segunda-feira, o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, havia dito que a cobrança era legal, que foi aprovada pela Câmara e que, se não for feita, ele poderá ser responsabilizado. Quando chegou janeiro de 2018, a CEMIG chegou para a gente e disse, ou resolve essa questão da legislação e coloca uma tarifa única, ou a CEMIG não vai mais cobrar na conta de energia e a prefeitura vai ter que arrumar um outro jeito de receber a CIP, seja colocando uma taxa de iluminação no IPTU, que aí acabaria talvez até encarecendo mais e teria que ser uma vez só por ano, e não seria tão justo quanto na taxa, na cobrança da conta de energia, porque na cobrança, quem gastou mais paga mais, quem gastou menos paga menos e quem gasta menos de 50 kW não paga nada, né? Então acaba sendo um incentivo para a economia de energia elétrica, né? Vamos criar uma política de incentivo à área rural e vamos isentar? Mas então a gente vai ter que dizer de onde que vai vir essa receita, né, que estaria vindo para cobrir essa despesa. Eu não posso isentar uma camada sem dizer de onde vai vir o dinheiro de outro, senão eu vou ter problema com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. Mas então assim, é uma informação aí que não foram mais de 3 anos de resistência por nossa parte, né, para que não fosse cobrado, e chegou um ponto que a gente não teve escolha, né, isso acabou tendo que acontecer sob pena de eu ser responsabilizado, até porque o Ministério Público já estava pedindo explicação para a CEMIG. Então a gente tem, né, que considerar isso, né, algumas pessoas têm mais facilidade de entender, outras têm mais dificuldade de entender, mas a questão é a seguinte, nós não estamos fazendo nada ilegal e jamais faríamos, né, à frente da administração. Entendi, mas talvez o pessoal da zona rural poderia ter sido avisado antes dessa situação. A forma como eles descobriram a cobrança é que talvez tenha chocado um pouco, assim. Que na verdade, como que eu vou te dizer, a cobrança em si, em tese, ela já deveria existir, e a lei, a partir do momento que ela foi aprovada, ela é um documento público, até porque, né, inclusive as sessões da Câmara hoje são até transmitidas, né? Então são assuntos aí, quando foi debater a CIP, então, logicamente, né, que no nosso entendimento, né, já foi dado publicidade. Já tinha publicidade, né? Então, logicamente, acho que precisa haver né, a gente ter mais atenção quanto a isso, né, das próximas vezes, mas assim, de maneira nenhuma foi um negócio escondido, até porque uma lei não pode ser votada escondido. Teve inclusive o voto
voto dos vereadores até da oposição aprovando essa lei, né? Nós tivemos uma abstenção de um vereador, ninguém votou contra, nós tivemos uma abstenção e a Leninha, que era presidente da Câmara, não votou porque o presidente da Câmara não vota quando não tem empate. Mas de maneira alguma foi alguma coisa, né, de má fé, até porque a oposição teria votado contra se eu fosse uma coisa de má fé. Então é uma questão, né, que a gente tem, né, que deixar isso muito claro. A seriedade, a gente procura toda vez que tem uma pauta sentar com os vereadores, tirar qualquer dúvida que tem, seja da base ou da oposição. A base, logicamente, a gente tem reuniões toda semana praticamente, mas a gente nunca fez nada, absolutamente nada, em desacordo com aquilo que está na lei. Para ouvir a entrevista completa concedida pelo prefeito Rodrigo Lopes, acesse o site da Rádio Vinícola. Durante os debates, os vereadores admitiram terem aprovado a lei, mas alegaram que o texto enviado para o Poder Legislativo não era claro e, quando a aprovação aconteceu, eles não tinham noção que esta taxa começaria a ser cobrada. De acordo com o presidente da Câmara, Márcio Teodoro, nesta quinta-feira haverá encontro com o prefeito Rodrigo Lopes e também com o representante da CEMIG para tentar achar uma solução para o problema. Vamos ouvi-lo. A gente ficou contente, né, de estar aqui, os produtores estar vindo aqui na Câmara Municipal reivindicar um direito deles, né? Nós aqui, como Câmara Municipal, como os vereadores, nós estamos aqui para representá-los, né? Na opinião pessoal do Márcio, a gente tem que ser responsável pelo que a gente votou. Eu automaticamente já falo que eu fui a favor da lei naquele momento, juntamente com todos os vereadores que puderam votar a lei. Só teve a Leninha não votou porque ela era presidente da Câmara e o Regim se absteve do voto, né? Então, naquele momento a gente entendeu uma maneira a lei, e a lei ela foi aplicada de outra forma fora do entendimento nosso, né? Então a gente teve aí, estou procurando atender todos os produtores da zona rural que estão me procurando, eu estou explicando. O executivo, a gente teve uma reunião com ele ontem, ele se sensibilizou quanto a isso, quanto aos produtores, né? O prefeito, de maneira aí grandiosa, ele se sensibilizou. Imediatamente ele convocou o pessoal da CEMIG para uma reunião interna aqui com a gente na quinta-feira, onde a gente vai estar discutindo com o executivo, juntamente com a CEMIG e os vereadores, para que a gente possa chegar num consenso e para a gente ver o que pode ser feito. Que é importante, Sandra, a gente relatar que é uma lei complementar, que a gente votou ela o ano passado. Já existiam duas leis complementares, a lei número 58 do ano de 2002 e a lei número 66 do ano de 2003. E essa lei complementar que a gente votou foi uma adequação da lei que existia lá anteriormente. A única coisa que a gente alterou na lei foi a questão das alíquotas. A gente fez uma readequação das alíquotas para que a CEMIG pudesse estar adequando isso. Então a gente fez essa adequação. Anteriormente o município não fez a cobrança, né? Não existia a cobrança, mas existia a lei que permitia o município cobrar. Então foi embasado nisso aí, a gente sentou com o prefeito e temos a certeza aí que o prefeito, a CEMIG, nós estaremos aí atentos aí na quinta-feira para que a gente possa estar trazendo uma solução passível dentro da lei, dentro da legalidade, para que a gente possa estar resolvendo essa questão junto aos produtores rurais. Quem sabe a lei seja revogada? Pode existir essa possibilidade, né? Eu não sei quanto à legalidade disso, né? Aí como foi uma lei que partiu do executivo, né? A gente tem que estar dentro da legalidade. Eu acredito que o executivo já deve estar acompanhando isso, né? De possibilidades de existir isso. Então a gente espera aí estar na quinta-feira aí uma decisão plausível e que a população que saia ganhando nisso. O cafeicultor Adalto Coelho diz estar com boa expectativa para o encontro com o prefeito e com o representante da CEMIG nesta quinta-feira. Então a gente tem uma reunião lá exatamente, vamos conversar com ele e conversando com ele a gente tentar que ele
pense melhor sobre essa lei ou, no caso, revogue. Agora, o representante da CEMIG vai estar aqui também na quinta-feira, a partir das 17 horas. Seria uma boa oportunidade para conversar com ele, ver se a CEMIG também pode fazer alguma coisa nesse sentido de revogar a lei? Acho que sim, seria uma boa oportunidade, sim, de conversar com o pessoal da CEMIG, representante, né, para que possa revogar essa lei. Gente, eu quero fazer um comentário aqui referente ao seguinte: na sessão de ontem, os vereadores Ademir dos Santos Pérez e Ricardo Felisberto dos Reis, eles disseram realmente que não entenderam completamente o texto da lei e que quando aprovaram, acabaram aprovando algo que não estava muito claro, né? Se você quiser ouvir esses depoimentos, você acessa no canal do YouTube da Câmara de Vereadores as falas, não é toda a sessão que está lá, né, nesse canal do YouTube, você acaba ouvindo, tá bom? Então, me pareceu que todos os vereadores ali concordaram com essa tese, digamos assim, de que os vereadores na época não entenderam, né? Isso realmente pode ter acontecido, problemas legais colocados por advogados em projetos de lei, muitas vezes eles passam despercebidos aos olhos ali de alguém que não está familiarizado com aquela linguagem. O fato é que a lei foi aprovada e a cobrança começou então a partir da última emissão de conta, não é? O próprio Adalto falou, veio R$25 para mim, tinha gente ali que pagava R$100, paga R$100 por mês e veio 25 também. Outros produtores, a conta é maior porque usam secadores de café e outros produtos aí e acabam pagando aí a taxa também de 25 ou um pouco mais do que isso. Importante destacar então que amanhã são duas reuniões, uma 2h30 da tarde, envolvendo moradores da zona rural de Andradas e o prefeito Rodrigo Lopes lá na prefeitura, vão conversar, certamente vão se entender. E a segunda reunião às 17 horas na Câmara, envolvendo um representante da CEMIG. O ideal é o pessoal então sair do gabinete do prefeito e se dirigir lá para a Câmara às 17 horas para tratar desse assunto. Quem sabe a lei não possa ser revogada, quem sabe alguma coisa não pode acontecer nesse sentido. Recebemos inclusive aqui um telefonema de um morador do bairro da Angola, preferiu não se identificar, mas se demonstrou muito contrariado com a aprovação dessa lei, usou palavras duras aí, não é, para se referir a esse fato. Então os moradores entendem que eles não têm realmente que pagar essa conta. Eles dizem, olha, nós não usamos iluminação pública na zona rural, por que temos que pagar? Né? Sobre isso, você acessa o site da Rádio Vinícola, ouve a entrevista concedida pelo prefeito Rodrigo Lopes na última segunda-feira. Ele diz realmente, o morador da zona rural, ele não usa quando ele está na zona rural, mas quando ele vem para a cidade, que ele anda pelas ruas da cidade no período noturno, ele usa sim essa iluminação. Então existe aí mais de uma opinião a respeito desse assunto, tá bom? Mas a Rádio Vinícola está atenta e amanhã estaremos acompanhando aí as duas reuniões para ver se alguma coisa é decidido e se a lei pode ser revogada.